Olá, você que acompanha a programação da Rede MLC. Hoje, muitos mitos cairão. Hoje nós vamos conversar sobre muitos assuntos, inclusive você aí, ó, que está assistindo essa entrevista, que vai assistir essa entrevista e que fica dando pitaco na comida do outro, fica dizendo que está comendo demais. Meu Deus, mas que prato de pedreiro, que coisa deselegante. Como dizia minha amiga Cíntia Chagas, que coisa deselegante. Pare com isso. E a gente vai explicar todos os motivos com a doutora Fernanda Soares, médica nutróloga com especialização pela Associação Brasileira de Nutrologia. Vamos falar hoje sobre obesidade, as canetas mágicas que vieram para mudar completamente a vida da humanidade. Vamos tirar aquela história de, para emagrecer é só fechar a boca, para emagrecer é só querer. Ninguém para uma pessoa que quer. Para sim, a gente vai provar. A gente não, doutora Fernanda, vai provar que existe diferença na saciedade de um, do outro, para poder trazer essa mudança de vida real para quem está em casa, para quem não está triste porque não está pesando o peso que quer, para quem tem obesidade, para quem transformou a sua obesidade em obesidade crônica, né? Para trazer todas essas informações para o pessoal de casa, não sair mais falando do prato de comida de ninguém. Tudo bom, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui, é um prazer trazer informação para muitas pessoas através do seu canal. Obesidade é o tema que eu sou apaixonada, me especializei em nutrologia e o porquê de eu ter me especializado em nutrologia foi por conta da obesidade. A nutrologia abrange outras doenças como hipovitaminose, sarcopenia, compulsões, algumas alterações psiquiátricas. A gente controla também, mas a obesidade é o meu xodó e é uma doença crônica, é uma doença que afeta muitos brasileiros, né, como a gente pode ver, e que vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. E a gente tem que fazer alguma coisa para controlar isso aí. E aqui a gente vai trazer informação, que com informação a gente tem liberdade, ganha um mundo, não cai em algumas ciladas que tentam impor a gente aí, e eu acho por isso que eu estou aqui. É por isso mesmo que você está aqui. 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso hoje. 34% desses 56% estão com obesidade e 22% com sobrepeso. Sabe o que são? Nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil, 210 por aí. Não sei quanto por cento aí é criança, mas vamos dizer que nós estejamos falando de 120 milhões de pessoas, pelo menos, 100 milhões de pessoas, pelo menos, com obesidade. É muita gente. E crianças obesas, o que para mim é muito mais grave, né? Porque é a falta desse entendimento de pai e mãe, de entender que criança não tem que ser obesa. Isso não é saúde. Ser gordinho não é saudável, nem psicologicamente, nem fisicamente. A doutora Fernanda me abriu aqui uma situação que eu vou dizer. Você se intitula uma obesa crônica. Você tem obesidade crônica, é isso? Eu digo assim, eu tenho obesidade controlada. Controlada. Eu tenho uma doença crônica, obesidade, no momento está controlada. Então, assim, durante o período de faculdade e após eu me formar em medicina, eu comia minhas emoções. Então, começava o período, eu engordava. Entrava de férias, emagrecia. E nisso foram longos 12 períodos na faculdade. E quando eu formei, a questão de mercado de trabalho, tudo novo, enfrentei bastante ansiedade também. Chegou 2020, pandemia, aí eu trabalhava num hospital particular aqui da cidade e a maioria dos pacientes que eu internava com Covid eram pacientes, tirando os idosos, eram pacientes com obesidade. Na época da faculdade, por conta da minha questão com peso, eu nunca fui obesa, eu sempre tive sobrepeso, nunca cheguei a um IMC acima de 30. Mas eu sempre estudei muito isso, mas nessa época não tinha matéria obesidade na faculdade. Quando se falava em obesidade, o que era ensinado pra gente era tem que fazer dieta e atividade física, ponto.
É hipertenso, tem que fazer dieta e atividade física. Diabético, tem que fazer dieta e atividade física. Gordura no fígado, mesma coisa. Era um padrão, era uma receita padrão. Era. Sem questionar os hábitos, nada. as emoções à vontade. E hoje em dia isso está bem diferente. E aí, eu fui fazer um curso online de neurociência. Para mudar a vida, assim, porque eu estava naquele furacão da pandemia, não estava feliz com o meu corpo, estava trabalhando muito. Enfim, eu não estava vendo sentido na vida, eu fui fazer esse curso. E lá o rapaz disse, o professor disse que era para a pessoa limpar o carro, limpar a casa, jogar fora o que não usava, apagar foto que não era interessante ter ali no celular, parar de seguir pessoas que não eram interessantes para você. E eu fiz. Quando eu fui limpar meu guarda-roupa, caiu de uma caixa o troféu nutróloga da turma, porque eu já estudava muito isso durante a faculdade. Só que nesses 3 anos pós-faculdade, até 2020, eu deixei isso de lado, porque aparecia tanta coisa, era um volume tão grande de trabalho, de demanda, de viagem, de curtir, que eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida, né? E aí eu fui engordando e gastando, e enfim, perdi minha saúde completamente, porque era muita acne no rosto. Era aquele peso, o cabelo não estava bom, eu não estava feliz com nada. Fora as inúmeras tentativas que eu já tinha feito para emagrecer e me frustrava porque perdia e depois parava o que eu estava fazendo e voltava. E eu quero até falar sobre isso, que isso não é efeito sanfona. Não é. É só estou tratando ou não estou tratando. Igual hipertensão, igual diabetes. Não é efeito sanfona. E aí tá. Aí eu fui estudar nutrologia. Quando eu entendi, assim, ó, pode algum professor meu ter falado na faculdade que obesidade não tem cura. Eu não lembro de ter ouvido. Eu ouvi isso quando eu fui fazer minha especialização. Aí eu falei assim, então por isso que sempre volta, a culpa não é minha. É uma doença que não tem cura. Aí eu, então tá, então vou começar a tratar, e se eu nunca parar de tratar, vai dar certo. E estou aqui eu com menos 20 quilos, porque tudo que eu estudava, eu aplicava em mim, e eu sei, por isso que eu sei que dá certo. Porque a gente pega os estudos, pega a experiência própria, pega a experiência clínica, consultório, eu já estou há 3 anos atendendo como nutróloga, e é muito gratificante. Eu não troco o estilo de vida que eu tenho hoje em dia por nada. Eu não trabalho mais à noite. Quem trabalha à noite tem uma tendência muito maior de engordar. Nossa, eu nem cogito trabalhar à noite. Quem não dorme, né? Não vou dizer nem que não trabalha, que pode estar fazendo outra coisa na rua. Quem não dorme tem uma tendência a ter depressão, ansiedade, câncer, obesidade, hipertensão, enfim, burnout, tudo. Além do efeito visual de sobrepeso, quais são os sintomas que levam ao diagnóstico de obesidade? Porque não é só estar... Visualmente a gente olha a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa... Vamos lá, minha gente, libere os pensamentos com relação ao preconceito. Eu vou usar palavras aqui para a gente poder facilitar e deixar claro, tá bom? Nada de, Márcia falou uma coisa e foi preconceituosa. Não tem nada com isso, por favor. Então, vamos lá. As pessoas olham para outra e falam, tá gordinha, mas tá tão bonita. Fulana tá cheinha. Nossa, tá mais forte, né? Tá mais forte. Musculosa? Não, tá fortinha. Então, além do visual, que gera, às vezes, esse tipo de comentário, como é a pessoa que tem obesidade? O que ela sente? Tá. Como ela se comporta? Sabe que eu estava conversando esses dias com um amigo e eu falei assim, nossa, o exame de bioimpedância ou DEXA ou aquela avaliação antropométrica que os nossos personagens, o educador físico faz, de medir as dobras, com aquela pinça. Um desses 3 exames deveria ser obrigatório anualmente, igual se recomenda fazer o preventivo, por exemplo. Sim. Sabe por quê? Porque a única forma de saber se eu sou uma pessoa que preciso diminuir meu percentual de gordura ou não é com esses 3 exames. Porque tem gente que eu tenho um paciente que tem 50 quilos. Você 50% já pensa, de gordura. 50%, mas é esse mesmo. Ela tem, e é tipo assim, ó, o caso dela foi interessante. Ela tem 50 anos, 50 quilos, 50% de gordura. Meu Deus. Enquanto eu tenho um paciente de 100 quilos com 25% de gordura, porque a maioria é músculo. Então, às vezes a gente fica só ali na balança
e não vê que com o decorrer do tempo o percentual de gordura está subindo e a massa magra caindo. É o falso magro. Então, as duas coisas são graves. Tanto diminuir a quantidade de massa magra, é muito grave isso, é muito grave, quanto ter um percentual de gordura alto. Então, eu aconselho todo mundo a fazer ou a bioimpedância, ou pedir para o personal medir as dobras e fazer um cálculo de quanto tem de músculo e de gordura, ou fazer um exame que é o padrão ouro, que é o que a gente menos faz, porque é mais complicado de fazer, mas é o DEXA. Esse vê a segmentação bem certinha de cada parte do corpo, quanto está de gordura, quanto está de músculo, infiltração e tudo mais. Você faz esse exame no consultório? Esse exame é feito nessas clínicas de imagem. Ah. É na mesma máquina que faz o exame de densitometria óssea. Eu perguntei dela quais são os sintomas além desses. Rapidamente, antes de você dizer para mim, eu quero avisar todo mundo, eu quero que esteja, por favor, Clóvis, na descrição desse vídeo. Nós não estamos sendo patrocinados ainda pela Drogazil, mas na Drogazil existe exame de bioimpedância gratuito toda terça-feira. Atenção, baixem o aplicativo da Drogazil. Toda terça-feira, as farmácias Drogazil fazem atendimento de bioimpedância. A balança, se eu não me engano, é a balança Embody, que é uma das melhores, de graça. Você entra no aplicativo, tem que baixar o aplicativo, tá, Clóvis? Coloca o link aqui, faz o agendamento na Drogazil perto da sua casa, você vai estar lá no horário, tem que estar em jejum de 4 horas, 4 ou 6 horas, se eu não me engano, 4 ou 6 horas de jejum? 4 horas, e você vai fazer seu exame de graça na Drogazil. Nos outros dias, de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga o valor, se eu não me engano, de R$13. Fecha parênteses, vai estar aqui na descrição para você poder fazer sua bioimpedância. Rapidinho, tem um preparo maior que não só o jejum para fazer bioimpedância, tem a questão do uso de diurético, tem paciente que não pode fazer porque tem placa metálica, não é interessante fazer no período menstrual para as mulheres, não é interessante quem treinou no dia fazer, também tem a questão do consumo de álcool. Então, tem umas recomendações para fazer a bioimpedância. Para ficar mais exata, né? Isso, para fazer a bioimpedância a máquina tem que estar num local adequado, até o solo que... Não pode estar desnivelado. Não, mas até o material que fica embaixo tem que ser um material adequado. Lá na clínica a gente teve que retirar o piso para colocar a bioimpedância. Porque como é com condução elétrica, tem toda uma questão da bioimpedância. Não é tão simples assim, né? Tem que tirar os metais do corpo e tudo mais. Entendi. Mas eu acho que as pessoas deveriam fazer, sim, para saber como é que está o corpo delas. Porque tem gente que pensa que está bem e, na verdade, não Mesmo tá. que não seja tão exato, no caso da Drogazil, eu não sei como é que é lá, porque eu não fiz exame lá. Onde eu faço sempre no Hospital Adventista, né? Lá eles têm uma máquina, uma sala. Eu quero crer que lá tenha todo o cuidado dentro do hospital, e lá tem os médicos cardiologistas que ficam lá na área de cardiologia. Então, toda vez que eu vou lá na recepção, peço uma solicitação e faço a bioimpedância lá. Mas é melhor do que ir só na balança, né? Quem quiser fazer qualquer tipo de modificação precisa tomar uma iniciativa diferente. Isso. Não queira resultado diferente se você faz tudo igual. Para ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Exatamente. O que a pessoa que tem obesidade sente com relação à comida, eu digo? Ela come, era isso que eu estava querendo dizer. Entendi. Porque assim, não é só o peso. A pessoa ela tem a compulsão. Quais são os tipos de fome? Vamos nessa pergunta. Quais são os tipos de fome? Então, tem a fome fisiológica, que é aquela quando a gente... Que era para ser, que muitas pessoas que comem errado não têm, mas é quando a gente acorda, tá com fome para tomar o café da manhã, a fome que tá chegando a hora do almoço, a fome que tá chegando a hora do jantar. Ou então a fome depois de um jogo de futebol. Isso é fisiológico. Tem a fome emocional, você come quando você tá feliz, quando você tá triste. Você come quando sofre uma decepção, desconta algum sentimento ali na comida. Tem a fome hedônica, que é aquela fome que a pessoa quer comer uma comida específica, que aquilo lembra algum momento da vida, lembra alguma pessoa, lembra alguma questão. Entendeu? E tem compulsão. Tem gente que tem compulsão mesmo.
ela não tem sensibilidade nenhuma para satisfação. Ela come e depois quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E aquilo ali tem a ver com questões psicológicas. Uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa que não tem, é diferente a quantidade de fome que essa pessoa tem e que a outra tem. Então, é uma questão genética envolvida com a questão do ambiente, como a gente conversou antes. Tem gente que tem tendência a ter compulsão alimentar, mas se ela nunca encontrar um ambiente obesogênico, ela não vai desenvolver obesidade. Tem gente que é magro, come muito e mesmo assim não engorda, tem uma questão genética. E tem gente que tem obesidade e não sente tanta fome assim. Ainda tem esse tipo de paciente. E todo mundo dizia, não, eu tenho problema na tireoide. Aí quem fica fazendo piada, né, vai para a internet e fala, é comicoide. Eu tenho problema na tireoide, é comicoide. Você come demais, porque não existe, é matemática, né? Ainda tem gente que fala, isso é matemática. Comeu além do que gastou, vai engordar. Teve uma amiga minha essa semana que ela me ligou assim, amiga, minha prima tem 1,65 e tá com tanto percentual de gordura e eu tenho 1,70 e o meu percentual de gordura tá tanto, mas me olhando eu acho que eu estou mais magra que ela. Aí eu disse assim, não se compare. Bioimpedância para ser comparado a sua com a sua anterior, com a anterior, com a anterior. E olhe lá, porque ainda tem a questão da idade, né? Principalmente para nós mulheres. Cada corpo tem um número X de receptor de gordura. Cada corpo produz tanto de grelina, tanto de leptina, que um é o hormônio da fome e outro da saciedade. Então, por isso que essas medicações novas vieram para atuar nesses centros da fome, alterando a quantidade de grelina e leptina que é liberado, para controlar e a pessoa saber quando está com fome, saber quando está satisfeito. Então, existe aquela pessoa que produz mais um do que o outro, exatamente. E que aí come uma comidinha de passarinho e, eu já tô bem, tô cheia, já deu. É como se ela tivesse outro, um Ozempic dentro dela já. E aí o outro fica comendo. Se tivesse mais, eu comeria mais. Mas não come porque não tá dando mais o estômago. A saciedade nunca chegou para essa pessoa. Exatamente. É assim que funciona. Cada corpo responde de uma forma. O que a gente tem que avaliar? Ai, doutora, a pessoa chega comigo, paciente. Ai, doutora, eu como muito. Aí eu vou ver lá o que é o muito dela. Às vezes não é em volume, é em frequência. Chegando no final do dia... o famoso beliscar. Chegando no final do dia não dá nem a quantidade de proteína que ela tinha que comer. Entendeu? Tem gente que consegue passar o dia bebendo, mas não consegue comer. Só que dentro da bebida tem caloria. E aí ela diz, não, eu não como nada e eu engordo. Aí vai ver o tanto de cerveja que ela bebe. Então, gente, cada caso é um caso. Generalizar é péssimo. Dizer que é falta de força de vontade, que o povo diz? Força de vontade, Criar vergonha na cara, odeio essa frase. O que eu tomei? Vergonha na cara, não é. Não, o que eu... como é que você emagreceu? Esparadrapo. As piadas de internet com relação ao emagrecimento. Você sabia que, falando em preconceito, as pessoas diminuíram, um psiquiatra falou isso para mim, diminuiu o preconceito com doenças psiquiátricas, diminuiu o preconceito com homossexualismo, diminuiu o preconceito em relação à raça, à cor, mas o preconceito com a obesidade foi o inverso de todos, aumentou. Você acredita? Acredito. Por isso que eu luto tanto e eu informo tanto para botar na cabeça das pessoas que é doença, que não tem cura, que precisa de médico, que precisa de nutricionista, que precisa de personal e que precisa de psicólogo. A ordem aí pode variar em qual profissional você vai chegar primeiro, mas esses profissionais são essenciais. É uma equipe multidisciplinar para poder tratar a obesidade. Uma pessoa que, vamos dizer aqui, está com sobrepeso, está incomodada com peso, está querendo ter o peso dentro dos limites, o tal do peso estético, o peso ideal, o IMC lá e tudo mais,
mas está nesse comportamento de compulsão. Consegue fazer a dieta 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia não aguenta mais, vai e come uma caixinha de chocolate. No 6º dia não aguenta mais. Porque depois que comeu chocolate, aí deu pico de insulina, aí a insulina cai de uma vez, aí quer outro, quer outro, quer outro, quer outro. Então tem que encerrar um ciclo. Esse tipo de pessoa tem indicação de tomar um remédio para compulsão, de fazer tratamento com psicólogo para compulsão, de treinar para queimar a caloria do que consumiu, de dormir bem para diminuir a compulsão. Mas hoje em dia a gente tem medicamento. O mesmo medicamento que trata o vício em cigarro, o vício em álcool, é o mesmo que trata a compulsão alimentar. Deixa eu trazer um número para vocês que estão aí do outro lado, porque a entrevista de hoje é para a gente falar de fome, de comportamento, de obesidade e também para falar das canetas milagrosas. As canetas que, num primeiro momento, eram indicadas para tratamento de diabetes e acabou se identificando um efeito fora da receita, né, fora da indicação, fora da recomendação do laboratório, como um efeito emagrecedor. A Nordinsky ganhou o mercado farmacêutico com o Ozempic, uma caneta de semaglutida que foi vendida para tratar diabetes tipo 2 e acabou sendo usada como tratamento de obesidade, porque se percebeu que as pessoas que tratavam a diabetes perdiam, o diabetes, a doença, né? A diabetes perdia pelo menos 25% do peso. Para ter uma ideia, a Nordinsky, ela aumentou o produto interno bruto do país onde o laboratório fabrica a semaglutida. Nordinsky, Mounjaro, Wegovy, são canetas indicadas hoje, o Ozempic está indicada também, se eu não me engano, né? Também ela é prescrita para emagrecimento. O que elas fazem no organismo da pessoa? Tá. Essas medicações revolucionaram o tratamento da obesidade. Nunca se teve nenhuma medicação que chegasse a uma perda de peso como elas, que vai de 18% a 24%, 26% de redução do peso. Ou seja, se iguala à perda de peso de uma bariátrica. Nossa, então, mãe. se iguala à perda de peso de uma bariátrica. A gente fala, muito se fala canetinha, mas nós médicos não gostamos nem muito de usar esse termo. A substância é a semaglutida, que é a do Ozempic ou do Wegovy, e a tizerpartida, que é a do Mounjaro. Foi colocada o tipo, né, do recipiente que a substância vem é um formato de uma caneta, né? E se faz o uso semanal dessas medicações. Elas atuam a nível gastrointestinal, diminuindo a velocidade do trânsito alimentar no nosso sistema gastrointestinal. Então, por exemplo, eu almocei agora meio-dia e são 2 horas da tarde, já esvaziou ali, já estou começando a sentir um pouquinho de fome. O que é que elas fazem? O alimento passa muito mais tempo no estômago e aí você fica satisfeito por muito mais tempo. Além disso, elas atuam num nível menor, no centro da fome, que eu lhe falei, deixando a pessoa mais tempo satisfeito também. Tanto é que tem paciente meu, é impressionante, principalmente o Mounjaro, que diferente do Wegovy ou Ozempic, que é a mesma substância, atua como análogo de GLP-1 e o Mounjaro atua como análogo de GLP-1 e GIP, ou seja, o efeito é bem maior. Tem paciente meu que passa na frente, eu não posso falar o nome, né? Passa em frente a uma loja que vende tortas, vende bolo, quando ele lê o nome, ele já... É isso. É isso então, mesmo. você imagina uma aí pessoa... tira para tu ver como ela entra e come até o dedo do garçom. Exatamente. Então, só que aí é que tá o pulo do gato. Eu sempre falo isso. Você sabe nadar. Se eu lhe jogar no meio do Rio Negro, você consegue chegar na praia? Já viu o tamanho que é o Rio Negro? Não consegue. Não consegue. Eu pensei que tu ia dizer que conseguia. Eu falei, não, é um triatleta. mas você sabe nadar. Sei nadar. Mas não consegue. Não consigo. O remédio é uma boia. Com a boia, tu consegue? Consegue. Consegue. Então, o remédio vai te ajudar a fazer o que você sabe que tem que ser feito e não faz. Por isso que não adianta, tem gente que fala assim, que vai lá comigo, emagrece, aí quer que o amigo vá, porque quer que o amigo sinta aquela felicidade que ele está sentindo também. Ou quer que um parente vá. E o parente fala assim, não,
Eu vou conseguir, quando eu criar vergonha na cara, eu consigo. Não é. Gente, o hormônio da fome em ti está muito elevado. A sensibilidade dos teus receptores para um neurotransmissor que vai dizer assim, já chega, tá cheio. Não, a sensibilidade está alterada, você não vai sentir a satisfação. Para isso que serve o remédio. Com o tempo, usando o remédio, mudando o seu comportamento, com o tempo, usando o remédio, mudando o seu comportamento, você vai reaprender a comer. Então não é aquela história do fecha, é só fechar a boca. Não é tão fácil, tu já sabe Se o caminho. fosse Por que assim, tu não consegue? Olha, vamos supor que aqui tem uma plateia. Vocês aí que estão me assistindo são uma plateia. Levanta a mão quem quer ser obeso. Quem é que vai levantar a mão? A Thaís Carla. Não, ela já está se cuidando. Eu já vi mesmo que ela estava começando a emagrecer. Então, ninguém quer. Então, se é uma coisa que ninguém quer, porque tem tanta gente, olha esses números, mais da metade da população aqui com sobrepeso. Por que que todo mundo está assim? Porque foi a junção de um ambiente obesogênico, com uma situação financeira, com um estilo de vida, com a genética. E ainda tem outra coisa. Aí diz assim, se você pelo menos fizer atividade física, você não engorda. 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 Porque eu passei a vida toda fazendo só atividade física, já tentei tudo. Eu tentei assim, eu vou fazer aeróbio mais a musculação. E aí eu posso comer à vontade. Quando eu ia me pesar, Aumentar. lá estava o peso maior. Se matando a semana toda, fazendo aeróbio em jejum. Aí tomava café comendo só ovo. Já fiz a dieta cetogênica, que é só ovo, só proteína, low carb, não sei o que, não sei o que, não sei o proteína que. do ovo, da sopa. Só do sopa, do chá, do shake, do diet shake. Já não sei usei o quê, não sei shake o da quê. Herbalife, acredita? Herbalife, tudo, tudo. E eu, não é segredo para ninguém, porque eu fiz uso de Ozempic e de Venvance em 2022 para perder peso. E é essa a sensação. O Venvance é um remédio muito popularmente utilizado para foco, por quem não tem TDAH, por quem não tem, vamos lá, compulsão alimentar, mas usa para se concentrar e tudo mais. Para mim, foi receitado para compulsão alimentar. E eu emagreci 10 quilos e consegui segurar o peso ali até 2024, ano passado, quando fui fazer o tratamento de câncer, que parei de usar o Venvance há muito tempo, mas continuei fazendo uso esporádico do Ozempic. E é isso, quando tu usava o Ozempic e estava com Venvance, eu passava na coisas assim que eu nunca resistiria em outro momento. Nossa, meu Deus. Aí eu ficava assim na minha cabeça, memoriza essa sensação para quando tu parar de usar o remédio, tu não querer comer o doce. Exatamente. E não existe isso. Tem coisas de forma natural que a gente pode fazer para potencializar essa questão da saciedade. O que é? Sempre estar hidratado, porque a gente confunde muito Fome com sede. com fome. Segundo, estar com consumo de proteínas ok, porque quem come pouca proteína, a chance de aumentar o consumo de carboidrato vai fazer pico de insulina, pico glicêmico, e aí depois a pessoa vai ter vontade de comer mais doce ainda. Isso é química. Gente, a gente tá falando de química. Aí você quer resolver só. Você entende de química? Estou falando de química. É uma química que acontece dentro do nosso corpo. É uma conta muito exata. Deu pico de insulina, deu pico de glicemia. Quando cai, você vai ter fome rápido e novamente. E a terceira coisa é o consumo de fibra. Então, se uma pessoa me perguntasse assim, como eu consigo emagrecer se eu não tenho dinheiro para comprar o Ozempic, Mounjaro, Venvance, enfim. Consuma muita água, fibra e proteína. Já vai resolver. Faz isso uma semana e me diz se você não emagrece 2 quilos. Faz isso. Não consome açúcar e faz isso. Em uma semana a retenção de líquido vai embora. Então, já na balança e na roupa, você já percebe. Eu estava comendo, eu acordava, só para dar uma ideia aqui para vocês, para endossar o que você está falando. Tá. Porque eu, na época do tratamento, eu acordava, bebia sempre um copo d'água, 700 ml, e comia frutas, eu e meu marido. E aí eu fazendo fisioterapia, fazendo pilates, porque tinha que alongar, porque não, né, eu fiquei entrevada, e o remédio que eu tomo para controle do fator de risco do estrogênio, anastrozol, da doença, da dor articular e tal. E aí a fisioterapeuta vira para mim e fala assim, tu come fruta quando tu acorda?
tu está dando, a fisioterapeuta, você está dando um pico de glicemia no teu organismo. Tu tem que começar pela proteína. Coma primeiro o ovo com um pão integral ou cuscuz, a fisioterapeuta. E aí tu come a fruta. Não quero comer mais a fruta. Porque já ficou satisfeita com a proteína. Quando eu termino o ovo, eu não como mais nem a quantidade de pão que eu comia antes. Sério, gente, isso é muito sério. Eu vou falar até olhando na câmera, porque é o estilo que a gente faz de entrevista, de podcast, então não tem nem que olhar pra mim, mas eu tô falando sério. Todas as vezes, e meu marido e eu estamos comendo assim, a gente come primeiro o ovo. Quando a gente come o ovo primeiro, eu não consumo mais a mesma quantidade de carboidrato. E isso serve para todas as outras refeições. Pro almoço, começar com a salada e a proteína, pro jantar, serve para todas as refeições. Pro lanche da tarde ser um lanche proteico, quando for na janta, você não vai estar louco. Ai, meu Deus, está na hora de jantar. Não vai. Então, se você fizer isso, você já está meio caminho andado. Voltando aos medicamentos. Vamos. Por que o Mounjaro é mais eficiente do que... Eu ouvi aí você falando o ativo, né? Tirazepida, não é isso? Tizerpartida. Tizerpartida. Por que ele é mais eficiente? O Ozempic, ou o Wegovy, é a semaglutida. A semaglutida é análogo de GLP-1. O que é o GLP-1? O GLP-1 é uma substância ali, um hormônio na parte gastrointestinal, que vai trabalhar com esvaziamento gástrico e sensação de satisfação. Vou falar de forma mais genérica. Tem outras substâncias que trabalham nessa parte. Outra substância, GIP. Só que o Ozempic e o Wegovy não trabalha, não é análogo de GIP. O Mounjaro já é um análogo de GIP e análogo de GLP-1. Então, ele atua em duas frentes. Em duas. Daqui para 2027, vai ter um que vai atuar em 3 vias. Qual é a outra via? Glucagon. O glucagon é assim. Quando a gente acabou de comer, o corpo libera insulina para tirar o carboidrato da circulação. Sim. Aí aumenta a insulina, cai o glucagon. Quando acontece isso, que cai a insulina, aumenta o glucagon, esse remédio vai deixar o glucagon alto mais tempo e a gente vai ficar satisfeito mais tempo. Então, ano que vem, 2027, vai sair essa medicação, pelo que está sendo falado lá nos Estados Unidos. Depois de 2030, vai sair uma que aí vai ser tudo de bom. Que vai ser análogo de GLP-1, GIP, glucagon, e não vai fazer a perda muscular, porque vai estimular, vai segurar a massa muscular. Cara, qual é o efeito colateral desse monte de troço? Gente, antes da gente perguntar o efeito colateral dos remédios, a gente tem que sempre pensar no efeito colateral da obesidade, que é... infinitamente superior. Qual é a vantagem de ter obesidade? Nenhuma, zero. Então, tem que fazer de tudo para resolver isso. Qual o efeito colateral do Ozempic e Mounjaro? Que se estuda, o que mostra hoje nos estudos? Ah, doutora, eu vi no Instagram que Ozempic dá cegueira. No começo, quem usava Ozempic era exclusivamente quem tinha diabetes. Todo mundo sabe que diabetes prejudica a visão. Então, tem uma... Como é que chama, que a gente chama isso? Meu Deus, é uma confusão de estudo que pode estar mesclando, que a causa da cegueira em si... É da diabetes, quem usava Ozempic. É uma confusão de... Ai, esqueci como é que chama o nome. Não tem problema. Enfim. E a questão de câncer de tireoide. Teve aparecimento de câncer de tireoide em ratos, em estudos laboratoriais com Ozempic. Doutora, e em humano pode ter? Ainda não tem o relato, mas o que a gente faz para evitar que isso aconteça? Primeiro, se o paciente, a mãe teve câncer de tireoide, ou o pai, ou um filho... ou o próprio paciente. Ou o próprio paciente, um câncer específico, que é o medular, que não é o mais comum é outro, a gente não prescreve. Então, vou te dar um exemplo do que está acontecendo. Em janeiro, eu tive um paciente que chegou comigo, doutora, eu comprei Mounjaro, como é que usa? Eu
Falei, calma, vamos ver se você pode usar primeiro. E ainda comprou o Monjaro daquele pessoal que estava com ele dentro da calça, fora do resfriamento. Tem ou essa seja, questão. Pagou e não vai ter feito, hein? Mas ele não vai usar, ele deve ter dado para alguém. Por quê? Porque ele estava com cirurgia marcada para retirar a tireoide em fevereiro ou março e com suspeita de câncer. Eu falei, meu amorzinho, você não pode usar, cancela. Paciente que tem refluxo, não é interessante usar, porque vai piorar o refluxo. Paciente que tem constipação intestinal importante, não é interessante usar, porque constipa um pouquinho mais. Então, se já tem uma constipação, a gente tem que ter cuidado redobrado. E paciente que tem um tipo de câncer endócrino, que é de células endócrinas cancerígenas, que é raríssimo, esse tem contraindicação também. E tem exame para poder fazer Tem exame. essa identificação? Geralmente, esse caso aqui já teve, aí não tem indicação de usar o remédio depois. Sim. E aí, um paciente que está de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses com a gente no consultório, ele vai estar fazendo ultrassom de tireoide, ele vai estar levando as queixas pra gente. Eu até lembrei, eu tinha que gravar isso. Eu atendi um paciente agora, essa semana, que eu prescrevi o IGOV para ele em dezembro. Então, ele é hipertenso, esteatose hepática, triglicerídeo alto, pré-diabético, 60 anos. Esteatose hepática é gordura no fígado. Gordura no fígado. Então, e obeso. Então, ele tem todas as indicações para usar. Teoricamente, o remédio resolveria tudo isso aqui. Sim. Talvez não por causa da idade, mas se fosse numa pessoa de 25 anos com tudo isso aqui, só o IGOV já resolvia tudo. A hipertensão, a diabetes, tudo mais. Aí, era para ele estar acompanhando comigo mensalmente. Ele veio aparecer agora, em abril, porque eu fui atrás. Que eu lembrei, uma pessoa me falou bem assim, fulano tá muito magro. Meu Deus do céu, liguei, marcou a consulta. Nossa, gente. Já mandei o exame para ele levar o exame para mim antes da consulta. Ele chegou lá. A vitamina D que eu passei para ele tomar uma vez por semana por 3 meses, ele ainda estava tomando. Estava acima do valor da normalidade, a vitamina D. Vitamina B, não estava tomando, porque estava tomando um polivitamínico daqueles que vendem em balcão de farmácia, que eu tenho ódio. Centro. Tenho ódio. Deixa que eu falo. Porque vitamina é para ser tomada quando a gente pede o exame. Personalizada. E né? eu vejo aqui, ó, tá faltando isso, tome. Exame laboratorial, viu? Não é esses exames que por aí que inventaram de ressonância, sei lá o que é, que tem um exame aí que o pessoal faz que não tem comprovação científica. Aí tá. Daqui a pouco eu vou virar para ela. Diga nomes. Aí Onde faz e quem que pede? Não precisa. Aí esse meu paciente voltou. Aí já estava com deficiência muscular de 2,5 kg. Se eu tivesse feito a bioimpedância nele em janeiro, em fevereiro, e eu visse que ele já estava com deficiência de massa muscular, eu tinha parado o remédio. Então, eu trocava o IGOV por um outro remédio que tratasse só, controlasse a compulsão, mas que não afetasse a ingesta de proteína dele. Porque nós estamos falando de um idoso, e idoso sem massa magra... Caiu, quebra o fêmur. Aumenta a possibilidade de quebrar os ossos. Exatamente. De queda, né? Então, aí o triglicerídeo dele não baixou o tanto que eu queria. E eu, então, prescrevi um remédio para triglicerídeo, por causa da idade. Paciente com mais de 60 anos, hipertenso, com triglicerídeo alto, tem que tomar remédio. E coloquei 4 tipos de suplementação diferente para ele ganhar massa magra. A testosterona dele estava baixa, eu prescrevi também. Então, eu espero que daqui a um mês ele volte com o... Ah, tá, e tirei o IGOV. Qual o nome dele para a gente fazer uma convocação aqui? Não diz não. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que não adianta tomar a medicação sozinha, que vai alterar outra coisa e você vai deixar de ser obeso, mas você vai ter outra doença. Então, por isso, o acompanhamento médico. Então, é aí que a gente vai ver. Apareceu um nódulo na tireoide. Então, vou mandar para o endócrino para funcionar, para ver o que é. Por isso que o acompanhamento médico é essencial. Ah, doutora, a senhora nem sabe, mês passado eu fui bater no hospital com 7 dias constipado. Aí eu disse, e aí, continuou o remédio? Continuou. Por que você não me ligou? Entendeu? Então, essas medicações, agora você sabe que estão exigindo receita, né? Agora, para comprar o IGOV, Monjaro, só com receita médica. E o Ozempic também? É, a mesma. Tudo com receita? Tudo com receita. Sabe por quê? A gente está falando de hormônio.
E a gente está falando de um remédio que, usado de forma indiscriminada ou para manter um padrão estético, vai gerar um desabastecimento para quem realmente precisa, que é a população diabética e obesa. Então, não é uma proibição, é uma proteção. É uma proteção para o próprio paciente. Porque se esse paciente meu tivesse ido comigo em janeiro para pegar a receita, eu ia ter feito uma bioimpedância nele, eu ia ver que ele está com deficiência de massa muscular e eu não ia passar. Porque quando a gente pega os estudos que mostram o tanto de massa muscular que o paciente com câncer perde e o tanto de massa muscular que um paciente que usa Ozempic perde, que faz uma superdosagem, que não come proteína e que não malha, é igualzinho. A mesma quantidade de músculo que o paciente oncológico perde é a mesma quantidade de músculo que o paciente com Ozempic perde. Qualquer outro paciente oncológico. Eu não, porque eu treinei durante todo o meu tratamento oncológico. E coisa que meta não de são... proteína. Bati meta de proteína, mas não são todos que fazem. Porque não malha nem quando tá bom, imagina com câncer. Que é muito difícil realmente, porque 40% dos pacientes que têm diagnóstico de câncer já estão com deficiência de massa muscular. 40%. Ah, lembrei do nome lá, relação de causalidade. Então, por isso que estão se estudando muito a relação de causalidade, por exemplo, de um paciente ter deficiência muscular e ter câncer. Porque pacientes que têm a massa muscular normal têm menos câncer do que pacientes que têm a massa muscular baixa. É por isso que musculação hoje, para mim, não é negociável. E não é musculaçãozinha, ai, tô puxando aqui o peso, tô conversando, aumenta o peso. Tá errado. É a exaustão. Isso. Tu tem que sair da máquina sem com a conseguir frequência falar. Um pouquinho elevada, né? Pra ver tem que ser a exaustão. Para o músculo crescer. Metformina nessa história toda, porque eu já li alguns estudos, né, já li aí no Dr. Google, sei lá, na internet, tudo, que a metformina, que é um medicamento utilizado para quem tem diabetes, que pode ser utilizada também fora do diagnóstico off-label. É maravilhoso a metformina. Tem estudo da USP que mostra que a metformina faz uma seleção, inclusive a nível intestinal, faz uma seleção de bactérias boas. Então, tem gente... Eu não quero incentivar aqui, mas tem cientista, eu estava ao lado deles, no penúltimo congresso da ABESO, que diz que usa metformina todo dia por conta dessa vantagem de seleção de bactéria intestinal. Mas que eu quero falar da metformina a nível de obesidade. A metformina diminui a resistência insulínica, então abre a portinha, ela facilita a abertura da portinha para tirar a glicose ali, o carboidrato que está rolando no sangue para dentro da célula. Então, a metformina diminui a resistência insulínica e ajuda, sim, na parte do processo de emagrecimento. Por isso que paciente com SOP usa metformina. Com o quê? Síndrome do ovário policístico. Sim. Geralmente está agrupado. Sobrepeso, resistência insulínica, síndrome do ovário policístico. Acne. Então, tem caso que a acne melhora com metformina, que síndrome do ovário policístico melhora com metformina. E outras doenças, mas metformina é sim usado como off-label. Não chega nem perto de um efeito de um Ozempic ou de um Mounjaro. Mas, por exemplo, você que emagreceu, aí chegou no peso ideal. De repente, usar metformina pode te ajudar a segurar aquele peso. Porque tem uma pergunta que muitas pessoas deveriam fazer quando usa esse tipo de medicação, quando vai no médico. É assim, ó. Quanto tempo eu vou usar isso? Essa seria a minha próxima pergunta. É? Olha aí. Quanto tempo eu vou usar essa canetinha? Qual é o efeito rebote? Tá. Aquela história do... Por exemplo, a sibutramina, ela era usada há muito tempo, né? Como uso de emagrecimento, como um medicamento para emagrecimento. No Brasil ainda é liberado. Ainda é liberado? Porque aqui no meu roteiro eu já estava dizendo que alguns países... realmente, alguns países Estados Unidos é proibido. É proibido. Muitos países foi proibido porque ela tem efeitos colaterais. Neurológicos, parece-me, né? Cardiovasculares, AVC ou infarto. Quando o paciente usa sibutramina, ele sente muita taquicardia. Então, muita gente não tolera o uso. Sim. Ou tem alguns efeitos neurológicos a nível de comportamento. Sim.
Essa semana, uma pessoa falou que não marcava consulta comigo porque não tinha dinheiro para comprar canetinha. Aí eu falei no Stories, eu falei assim, gente, vocês já viram quanto é o preço de uma sibutramina? Se eu não me engano, o governo dá. Tenho quase certeza. Não vou dizer aqui, mas eu acho que o SUS já distribui. A sibutramina, ela inibe a fome muito. Só que se você, assim como os outros, não usar esse remédio a seu favor para mudar o seu comportamento, você vai ganhar um peso novamente, porque você não vai usar a vida toda, porque vai chegar uma hora que você vai chegar no seu peso ideal e vai parar. Então, em todos os remédios, não só a sibutramina, como o Venvance ou como o Monjaro, ou Contrave, que é o meu xodó também. Qual é o... Contrave é o que ele é bupropiona com naltrexone. Ele é usado para tratar compulsões. Por exemplo, um paciente tem ansiedade e come muito. Eu não posso dar Venvance para ele, porque senão ele vai ficar mais ansioso ainda. Então, eu dou o Contrave. Então, eu tenho um paciente porque eu sou ansiosíssima. Eu tenho um paciente que tá tratando obesidade e alcoolismo. E ele falou assim, não sinto falta de bebida, não quero saber de beber, nem pensei em bebida esses dias. Meus amigos me chamam para beber e eu digo não. E foi graças à senhora doutora. E fazia mais de 6 meses que eu chamava ele para ir lá, que é um amigo do meu pai. E eu, porque a gente sabe que pode ajudar uma pessoa, a gente quer ajudar, né? Sim. Só que se a pessoa não tiver o querer da pessoa, não tem como. Não tem como pegar na mão e levar até o consultório. Não. Isso aí foi um outro comportamento que se percebeu em quem fazia uso do Ozempic. Não sei se é assim também com o Monjaro e com o Egov. Mas a pessoa que usava o Ozempic não só perdia a vontade de comer doce, como perdia a vontade de fumar. E de beber. E de beber. Exatamente. Então, isso realmente acontecia. Acontece demais. É assim, ó. Olha o tanto de doença que essas medicações tratam, que não são só emagrecer. Ronco, porque se você diminui a quantidade de gordura cervical, facilita a saída e entrada de ar, diminui o ronco. Certo. Então, controla a apneia do sono. Gordura no fígado, diminui a gordura subcutânea e diminui a gordura visceral. Então, trata a esteatose hepática. Quando você emagrece, você diminui o volume de gordura no seu corpo, diminui a pressão arterial. Então, ajuda a controlar a hipertensão. Quando você tem síndrome do ovário policístico, você tem um sobrepeso, se você controlar a sua glicemia, também vai ter um controle dessa doença. Também é feita através dessas medicações. Qual é a outra? Triglicerídeo e colesterol alto. Tem gente que passa a vida toda lutando para controlar colesterol e triglicerídeo. Vai diminuir também com o uso dessa medicação, porque vai diminuir o volume de gordura e carboidrato que você ingere. Então, vamos supor um paciente que tem uma dor crônica no joelho por causa do excesso de peso. Se ele emagrece, a dor, a tendência é a diminuir. Paciente com fibromialgia. Então, é muita doença que dá para controlar. E tem gente que fala assim, quem usa Ozempic e Monjaro fica depressivo. Não fica depressivo, já era porque não estava satisfeito com o corpo, que eu não acredito que tem uma pessoa... A gente ama o nosso corpo e a gente quer cuidar do nosso corpo, mas se o nosso corpo está doente, a gente tem que se mexer para tratar. E aí, a pessoa começa a tomar o remédio e tira um prazer da vida, que era comer. E aí, essa pessoa... a pessoa fica dizendo, tá depressivo. Quando a gente tira um prazer, a gente tem que colocar outro no lugar. Então, você tem que buscar esse prazer que você tinha na comida, na atividade física, numa aula de dança, numa aula de beach tênis, num trabalho voluntário, numa pintura. Tem que colocar, porque senão vai vir um vício. E aí, tem paciente meu que começou a gastar demais, então tá com compulsão por compras. Ou tem paciente que fica com compulsão por sexo, outros por bebida. Então, muda a compulsão. Muda a compulsão. Então, isso aí a gente encaminha para o psicólogo para identificar o porquê de sempre ter que ter essa bengala junto com alguma outra medicação e aí consegue resolver a vida do paciente. Porque eu não posso tratar uma doença, colocar outro vício na vida da pessoa que às vezes vai piorar a qualidade de vida dela. Então, todo tratamento que a gente vai fazer para o paciente, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no bem-estar. Por exemplo, tem gente que usa Monjaro sem acompanhamento médico, usa a dose mais alta que tem e fica uma semana de cama.
Isso não é viver. Viver é você acordar, tomar café da manhã, Levantar, almoçar com a sua família, jantar com a sua família, ter conseguir coragem para ir para academia. fazer um exercício físico. Então, isso a gente regula durante a consulta. O Contrave é feito a partir de quê? O Venvance é de lisdexanfetamina. Isso, o Contrave é bupropiona, que é um ansiolítico, com naltrexone. E essas duas medicações Também para juntas compulsão. estão na lista de tratamento para obesidade. Não é off-label. Contrave não é off-label. É on-label. Mas o Venvance também não é, né? Eu Não. achei que fosse, porque o Venvance ele é muito mais difundido como para uso de foco e TDAH. Mas quando eu fui ler a receita, porque eu leio a bula, né, dos medicamentos que eu tomo, eu vi lá que ele realmente tem indicação para a compulsão. O Venvance, quando eu prescrevo ele para compulsão alimentar, eu não prescrevo de uso diário. Eu seleciono uns dias para o paciente usar e uma dose mais específica. Às vezes eu mando até remanipular o remédio, porque ele não precisa daquela dose toda. E dá certo, a gente não precisa aumentar a dose, o paciente não fica dependente. Não fica ansioso. Não fica ansioso. Em falar nisso, assim, até para ansioso eu não prescrevo. Não pode, porque senão a pessoa vai ficar mais ansiosa ainda. Então, ele é um grande aliado, principalmente junto com o Ozempic, porque o Ozempic, ele dá aquela pessoa dá uma murchada, né? Porque Parou de comer. tira o açúcar, tira o industrializado, ela tira muito prazer e o Venvance segura, ele dá um equilibrado. Mas é das primeiras medicações que dá pra gente tirar quando o paciente já tá chegando perto da meta. Do peso, né? Mas tem muitas contraindicações o Venvance. Há relatos de paralisia gástrica. Isso pode acontecer? Pode, por causa da função que eu te falei do Ozempic e do Mounjaro, de lentificar o sistema gastrointestinal. Mas pode parar? Eu nunca tive nenhum paciente, mas tem alguns pouquíssimos e raríssimos relatos. Só que quando a gente para a medicação, usa remédios para estimular o trânsito gastrointestinal, usa remédio para náusea e vômito, começa a fracionar a alimentação, igual de quem faz bariátrica, assim, a alimentação fica bem pouquinho e várias vezes ao dia, e aí o corpo vai voltando ao fisiológico ali. Como evitar o efeito rebote? Fazendo acompanhamento com o médico, aderindo à mudança de estilo de vida. Primeira coisa é mudar o estilo de vida. Segunda coisa é fazer um acompanhamento com o médico, com o nutricionista. Por quê? Vai chegar num ponto que você atingiu sua meta. Aí, vai tirar o remédio de uma vez? Não. O que você faz? Diminui a dose, espaça essa dose, procura um médico para ver. Doutor, já cheguei onde eu queria, ou então tá com a massa magra muito diminuída e perdeu muita massa magra. A gente troca por outra medicação que vai controlar a sua fome, mas que não atua a nível gastrointestinal. E o que é uma forma natural de manter o peso? Treinando. O melhor remédio hoje em dia do mercado para perder peso é o Mounjaro. O melhor remédio para manter o peso se chama musculação. Acho que eu respondi a tua pergunta. Respondeu. É musculação. Existe o remédio para perder peso e existe o remédio para manter. É musculação. E assim, você pode estar mudando toda a sua composição corporal lá, mas às vezes o peso na balança está o mesmo. Por isso que eu digo, começou a fazer musculação, se apega mais à medida do que ficar vendo a balança. Fazer a bioimpedância e não só peso lá e tudo mais, né? Sem mudança de estilo de vida, esses medicamentos são sustentáveis a longo prazo? Não, sem mudança de estilo de vida, você não perde peso. Só com remédio e sem mudança de estilo de vida, você vai trocar uma doença por outra. E fazendo bariátrica e não mudar o estilo de vida, você vai ter um reganho de peso. Fazendo cirurgia plástica e não mudando o estilo de vida, você vai ter um reganho de peso. Então, é tipo feijão com arroz. É a mudança de estilo de vida. Infelizmente, eu não posso fazer pelos meus pacientes. Se eu pudesse, alguma coisa que eu fizesse para eles mudarem, eu faria, mas é a sua parte. A minha parte é te avaliar, prescrever um remédio, orientar, que quem prescreve dieta é nutricionista, né? Orientar um estilo de alimentação, orientar uma suplementação, organizar os teus hormônios, mas ir treinar
ir dormir cedo, largar o celular, andar com pessoas ao seu redor que estimulem você a ser melhor, porque tem gente que quando está perto de fulano engorda, quando está longe emagrece. Tem gente que quando está num trabalho X engorda, mudou de trabalho, emagrece. Então, olha o tanto de fator que a gente colocou aqui na mesa. Olha o tanto de fator. Ah, doutora, quer dizer que eu não gosto do meu chefe, ele me estressa. O estresse me faz engordar. Quer dizer que eu tenho que sair do meu trabalho? Não, quer dizer que você tem que fazer terapia para ver seu chefe de outra forma. Porque terapia ressignifica a forma, terapia ressignifica a forma como a gente vê as coisas. Então, se fosse hoje a minha primeira entrevista, talvez aqui eu estaria ansiosa. Como eu sei da importância disso aqui para mim e para quem está assistindo? Sim. Como eu sei, como eu já fiz várias vezes entrevista, eu estou aqui super confortável, super à vontade, falando o que tem que ser falado. Então, isso envolve terapia. O meu processo de emagrecimento tem muita terapia. Porque eu entendo por que eu comia muito. É na terapia que a gente aprende isso. E quando eu fiz terapia por causa do câncer, e a minha psicóloga, que eu digo assim, é a minha última psicóloga, porque sabe quando você encontra o profissional e você nunca mais tem vontade de mudar, que é a Lucimara, e durante o tratamento você não pode engordar, e eu tinha muita vontade de comer doce, de comer um monte de coisa, porque eu estava fazendo tratamento de câncer, e eu sempre comia as minhas emoções, a minha ansiedade, as brigas dos meus pais em casa e tudo, e a faculdade e tal e tal. E aí ela dizia assim, respire e se perceba na hora que você estiver com a vontade de comer. Identifique esse momento e veja o que está acontecendo contigo. Eu nunca tinha parado para pensar o que estava acontecendo comigo, o que estava me chateando, o que estava me entristecendo, o que estava me deixando depressiva, porque eu não tenho depressão, mas eu tenho momentos de depressão, de tristeza. Aí eu comecei a perceber que quando eu tinha qualquer aborrecimento no trabalho, eu ia lá e comia doce, comprava uma torta de farinha láctea. Quando eu brigava com a minha mãe... Aí agora, quando você tem uma raiva, você vai lá na academia fazer agachamento, né? Eu vou lá, que ódio que eu tenho, búlgaro. Vai fazer búlgaro. A fundo, com ódio, com raiva, mas sai depois com a alma lavada. Ninguém se arrepende de ter treinado. Eu Ninguém digo nunca assim, se arrepende. Pensando em investimento a curto, médio e longo prazo em relação a treino, todo dia, quando você vai, você fica menos estressado e você dorme melhor. Isso a curto prazo. A médio prazo, você fica bonito. E a longo prazo, você vai ser um idoso independente. Um idoso independente. É isso Por que eu isso que hoje. sempre vai ter estímulo. O estímulo de hoje é que eu vou dormir melhor, é que eu vou estar menos estressada. O estímulo de ir todo dia, toda semana, é que eu vou estar sempre bonita, não vou estar flácida, minha postura vai estar boa, meu joelho não vai doer. E o ganho a longo prazo é que eu vou ser uma idosa independente. Vou poder carregar um neto, vou poder fazer uma caminhada, vou fazer uma trilha. Entendeu? Pronto. Então, não tem como ninguém dizer perde assim. E com outra musculação. coisa, tem gente que dá desculpa, né? Pra não tenho tempo ou não tenho dinheiro. Fazer abdominal em casa. Flexão. Agachamento e polichinelo é de graça. E caminhada. Caminhada é de graça. Dormir é de graça também. Então, gente, menos desculpas, mais ação. Eu acho que tem que ter também um movimento da política para tratar e controlar a obesidade, porque a população estando obesa não afeta só a pessoa que está obesa, nem quem está ao lado dela, afeta toda a população, porque quem paga os impostos tem uma parte dos impostos que vai para a saúde, e o tanto de dinheiro que a saúde gasta é de acordo com o tanto de gente que está infartando, que está tendo AVC, que está tendo diabetes, que está tendo hipertensão. O tamanho de um assento no avião é influenciado de acordo com o peso da maioria das pessoas. Então, a taxa de natalidade é afetada por isso também. Quando um país enfrenta uma crise financeira, como a gente vem enfrentando, que aumenta o preço da cesta básica, muito antigamente, o que acontecia era as pessoas passarem fome. Hoje em dia, as pessoas engordarem, porque os produtos mais baratos são os produtos industrializados.
Ultraprocessados. Então, quem tem que cuidar também da questão da obesidade é o poder público. Ah, um refrigerante, a taxação é X, bota 2X. Um biscoito recheado, a taxação é Y, bota 2Y. E na fruta diminui a taxação. Eu acho ótimo. E outra coisa, proibir criança de ter acesso à propaganda de doce, de açúcar. De qualquer coisa industrializada, que a pessoa está vendo um desenho no YouTube e do nada passa uma propaganda de um salgadinho. O que eu acho mais interessante na tua fala, doutora Fernanda, é que a providência que foi tomada foi de botar nas embalagens dos ultraprocessados, do extremamente... Alto teor de gordura. Alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar. Como se escrever na embalagem fosse evitar o consumo. Aí eu trago aqui uma referência ao cigarro. Botar lá que cigarro dá câncer, ninguém para de fumar, porque está lá a pessoa com câncer de pulmão, com câncer de boca, de língua, no verso do cigarro. Agora, se realmente diminuísse o lucro e aumentasse o preço do produto, ia ser um dos fatores para, não, vamos fazer uma hortinha em casa, vamos plantar aqui, vamos embora, diminui um pouco aí, pelo menos os itens da cesta básica, zero imposto dos itens. Essa medida de colocar na embalagem dos produtos foi baseada com um estudo que foi feito, se eu não me engano, no Chile, que surtiu um efeito lá, X, de diminuição de consumo. Mas tem coisas muito maiores, só que são muito mais difíceis de mexer, né? Que é no preço da taxação de um produto, que o governo o brasileiro ainda não tomou essa medida e não vi muita movimentação, mas as lideranças da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Nutrologia, já buscam o Senado, buscam os deputados para tentar criar um projeto de lei e tudo mais, mas o negócio ainda está engateando. O que a gente vê é a Coca-Cola já está vendendo, ou é a partir do ano que vem, a previsão deles de vender mais Coca Zero do que a Coca normal. Então, a população por si está engajando nesse movimento. As redes sociais, quando eu acordo 9, 10 horas da manhã, metade do meu Instagram já treinou. Aí eu já fico, poxa, todo mundo treinou, ainda estou aqui, que preguiçosa, vou treinar também. Até no domingo eu vou treinar, acho o melhor dia para treinar domingo, eu fico me achando, que eu acho melhor que todo mundo. E a academia está livre. A academia está livre. Então, assim, a população está migrando para isso. Ninguém quer mais virar à noite numa farra, bebendo, quer acordar cedo no outro dia para ir caminhar. Vai correr. A indústria do esporte cresce, a indústria do wellness cresce, do bem-estar, da massagem, da yoga, da fisioterapia, academia. Cada vez abrem mais academias. Em São Paulo já abriram academia só de glúteo. Não sei muito bem qual o sentido, mas o cara abriu e está tendo aluno lá. E não é aluno fraco, não. E é brasileira, né? É muito médico. Bambu, né? Então, eu acho que a lição que fica é essa. O nosso corpo, a nossa moradia eterna. A gente tem que cuidar, porque é aqui que a gente vai viver o resto da vida. E a gente pode viver bem ou mal. Então, o que eu tenho para dizer assim, saúde não tem preço. Você pode estar tudo bem aqui, do nada, tudo desmoronar. Então, cuide o máximo que você puder da sua saúde. Ou foi isso que aconteceu comigo. Tava tudo bem, do nada desmoronou tudo. Desmorona, do nada. Assim, ó. E a gente estava conversando, não sei se a gente conversou nos bastidores ou aqui, que existe uma forte tendência no mundo a associar maior incidência de câncer a baixa massa magra na composição corporal. Então, fico alerta para todo mundo ir cuidar de fazer musculação, ou para ficar bonita, ou para melhorar o sono, para ficar bonita, ou para ser um idoso independente. Músculo vale ouro. Então, vamos cuidar na nossa poupança muscular. Que dá saúde, no fim das contas. Exatamente. E assim, eu como médica, eu trato a obesidade, mas eu acho que mais de 60% do tempo da minha consulta é trabalhando a prevenção. Porque o que eu ensino para você não vai morrer aqui.
você vai passar para eles, você vai passar quando chegar em casa, no almoço de domingo eu vou ser o assunto, que a doutora falou isso. Vai ser o assunto da semana toda. Olha aí. Então, eu vou chegar a casa hoje lá com meu marido, já vou dizer, olha, eu conversei hoje com a doutora Fernanda, tu vem com aquela história pro meu lado, é só fechar a boca, amor, quando você quer mesmo, quando você não quer, não quer, quando você quer, não, eu sempre quis. Já pegaram 2 gêmeos, já pegaram vários pares de gêmeos e mandaram um para os Estados Unidos, o outro ficou no Japão, e eles são asiáticos. Quem foi para os Estados Unidos engordou. Quem ficou gêmeos idênticos. Quem ficou no Japão não engordou. Ambientes são obesogênicos. A gente está lutando aqui contra uma indústria muito poderosa e muito grande. Do cheiro, do gosto. Em tudo, nas sensações, do jeito que eles trabalham sensorial, a gente tem que lutar contra, porque quando a gente vai ver, a gente já está envolvido, né? Já está com um drink na mão, já está com um pão, sei lá, cheio de coisa dentro, na mão. Então, é isso. Lá na clínica M-Bahia, a gente trabalha com nutrologia, dermatologia e ginecologia. Junto a isso, a gente tem a equipe de enfermagem e fisioterapeuta. A gente optou por trabalhar com diversas tecnologias para facilitar a vida de quem não tem tempo para estar todo dia na academia, para quem está lesionado e não consegue treinar, para a mulher que acabou de ter bebê e não pode tomar nenhum remédio. Então, a gente tem tecnologia para diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa muscular para associar com a medicação ou com mudança de estilo de vida e ser a cereja do bolo. E a tendência mundial é essa. É migrar, é cada vez mais botar a saúde aqui, experiências aqui e diminuir a coisa da bolsa de marca, o carrão, não sei o que. Ninguém vai saber disso não. A gente está aqui no wellness. Marcas, Mercedes já tem bike para o triatlon, Celine produzindo halteres e kettlebell, marcas de roupa de treino caríssimas. Todo mundo está investindo nisso. Você vai ficar de fora? Eu já estou dentro. Seja um consumidor e um investidor dessa área. Olha, eu já estou dando uma dica aqui para quem tem dinheiro guardado aí investir em alguma coisa. E a gente investe individualmente ou para a coletividade. Investir individualmente é treinar, cuidar da saúde e buscar sempre melhorar, né, doutora Fernanda? Eu queria só contar mais um caso aqui que eu achei muito interessante, para ninguém cair nessa cilada. Conta! Essa semana... Eu estava encerrando que ela tem uma consulta daqui a pouco, mas ela vai ficar aqui até a hora que ela quiser. Tu tá vendo aí o relógio, né? Olha, uma paciente me ligou do interior do estado querendo uma consulta comigo. Ela disse que queria marcar uma consulta comigo porque estava pesando 110 quilos. E tem uma cirurgia plástica marcada para novembro. Aí eu disse, que cirurgia plástica que é? Uma lipo. Lipo, peito e bunda. Lipo, silicone, né? Enxertia glútea. Aí eu disse, e você tem quanto de altura? 1,65. Nossa. Aí eu disse, não, mulher, pois vamos mudar a data dessa cirurgia aí. A gente precisa de pelo menos 2 anos de peso estável para fazer uma cirurgia plástica. Aí eu falei assim, vamos marcar a consulta. Isso foi só uma conversa de... que um amigo dela, que é meu paciente, ligou e eu falei com ela. Aí eu fui pesquisar nos artigos, né? Quanto tempo depois de um emagrecimento com medicação e mudança de estilo de vida se é indicado fazer uma lipoescultura? De 6 meses a 12 meses. Por quê? Desde que seu peso esteja estável, sua massa muscular esteja ok, suas vitaminas também. E se o paciente fizer uma bariátrica, quanto tempo depois ele tem que fazer pode, não deve, né? Pode fazer uma reparação, uma cirurgia plástica. 2 anos depois. Que é quando a massa muscular já vai estar recuperada, o paciente já sabe trabalhar, já sabe lidar bem com os alimentos. Então, não caiam nessa armadilha de estar com sobrepeso ou obesidade e marcar cirurgia plástica. Principalmente lipoescultura, silicone, glúteo, porque depois que você emagrecer, vai ter uma flacidez. Então, o parâmetro do cirurgião plástico é perdido. E se você não estiver bem, comendo bem, com mudança de estilo de vida, você vai engordar.
Vai perder a cirurgia. E vai tudo fora, e seu dinheiro vai ser jogado fora. E ainda mais que essa paciente, a cirurgia plástica dela está marcada na Venezuela. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, eu passei o domingo paralisada por causa dessa mulher estudando. O que eu ia dizer a ela? Porque imagina o tanto que eu vou frustrar uma paciente falando para ela que os 20 mil já que ela pagou, ainda paga antes, eu nem sabia. Ela já pagou tanto, 20 mil. E é uma pessoa que não tem tanta condição assim. Então, imagina como que eu vou chegar para um paciente dessa e falar isso sem frustrar, sem decepcionar ela. Porque eu acho que não tem como. Porque a esperança dela toda é numa lipo. Só que por falta de conhecimento, ela buscou primeiro um cirurgião plástico na frente do nutróloga. Exatamente. Então tem uma ordem. E eu vou falar uma coisa pra ti. Ela já passou a vida toda tentando emagrecer. Com certeza. Quando ela recorre aí, porque assim, é como meu marido diz aqui, né? Meu marido diz assim, a cirurgia plástica ela é um reparo. Ela é só para parar as arestas, é para aquela pessoa que já treina, para aquela pessoa que já tem a dieta, para aquela pessoa que já está com peso e que ficou aquela pochete que não sai, cara, é difícil. Aí tu vai lá e tira na faca. Mas tu querer emagrecer numa mesa de cirurgia, vai perder dinheiro, porque é igual a bariátrica sem a conscientização. Engorda tudo de novo, perde a bariátrica. Exatamente, Doutora Fernanda, foi ótimo. Obrigada pela dica, viu, Nais? Nais foi excepcional, viu, Nais? Obrigada pela dica, foi ótimo. Eu acho que a gente abordou tudo que tinha. Nossa, até um pouco mais. Mas ainda tem assunto aqui nessa mesa que pode gerar uma outra entrevista, viu? Eu acho que agora, vou te dar um exemplo. Estou indo para um congresso dia 28 de maio, agora em Belo Horizonte, de obesidade. Eu não vou mais entrar nas salas de perda de peso, obesidade e tudo mais. Eu vou entrar nas salas de ganho de massa muscular. Porque com esse boom do Mounjaro, do uso irregular, as pessoas perderam muita massa muscular. Então, eu vi a necessidade de focar nesse reganho de massa muscular que as pessoas perderam por falta de conhecimento. Porque quem faz direitinho não perde. Tem um paciente mulher que está ganhando peso usando Mounjaro. Está ganhando massa muscular, perdendo gordura. Olha, eu vou te falar, vá e volte aqui. Pronto. Sabe por quê? Vou deixar lá, isso vai pro programa da massa. Porque eu tenho um problema muito sério para ganhar massa magra. É nós mulheres. Olha, e agora eu, com essa menopausa que eu tive que antecipar, aí é que é perigoso mesmo. Isso. Vá, por favor, e volte aqui. Vou. Por gentileza, assim que ela voltar, me avise. Porque massa magra é o segredo, tudo. Massa magra é ouro. Massa magra é ouro. É melhor ter massa magra que dinheiro. Eu falo isso. Vou te Com falar. certeza. É verdade. Porque com você, com massa magra, você tem saúde para poder ganhar dinheiro. Isso. Sem massa magra, tu não levanta nem da cama. Meus pacientes que regularam a questão hormonal agora, eu postei, não foi essa semana? Ele disse que parou de procrastinar, que parou de tratar mal os funcionários, que quando ele tem um problema, ele não se enfia mais embaixo do lençol e vai dormir para esquecer o problema, ele enfrenta. E que fazia tempo que ele não sabia como era se sentir tão bem. O que é que eu fiz com ele? Eu suplementei algumas vitaminas, passei um remedinho para compulsão, que ele era viciado em doce, e a testosterona dele estava baixa, eu suplementei. Pronto, foi só isso. Não é só, né? Não, eu tô falando que foi só isso que vai fazer ele ter uma grande mudança na carreira. Mas olha só, é porque quando a pessoa já está muito no hábito de ser eficiente, de trazer um resultado, como você está muito no dia a dia, e para ti é só. Ah, entendi. Mas, tu tá entendendo? Quando você fala assim, foi só isso? Não, não foi só isso. Por quê? Foi tudo isso. Foi tudo isso, porque você identificou assim. Já teve uma vez que eu fui numa endocrinologista de plano de saúde, que ela disse, você tá bem? Tô bem. Então, tá bom, não tem nenhuma queixa? Não. Mas estava cansada, não estava com gás, estava achando que era trabalho demais. Não, eu estava com todos os meus hormônios, isso antes, né, de tudo, estava com todos os meus hormônios baixos, estava com as minhas vitaminas todas baixas, sem vitamina D, sem vitamina B de bola, estava com falha de memória, com tudo. Mas eu não tinha como identificar que eu estava ruim. A médica que tem que virar e falar, você está sentindo isso? Tô, doutora. Está sentindo um cansaço? Tu tá com perda da memória? Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Durante a consulta, eu tenho uma etapa na consulta que eu pergunto sobre os pilares do estilo de vida, e são 10 pontos.
E nesses pilares, tem um que é sobre estresse. E eu pergunto, tem alguém alugando um triplex na tua cabeça? Tem alguma situação? Alguma dívida? Alguma pessoa do teu trabalho? Teu marido? Tua mãe tá doente? É um câncer? É alguma coisa? Não, tem. Tem gente que fala, meu marido tá me traindo. Isso engorda. A pessoa fica estressada, o cortisol sobe, queima gordura. Tem de mulher, eu pergunto, tá tendo candidíase de repetição? Se estiver tendo candidíase de repetição, senão o intestino não tá bom. A imunidade não tá boa, então já tem que tratar. Tem muita gente que eu pergunto, faz uso de droga? O pessoal olha assim. E tem uns que falam, doutora, às vezes eu uso maconha, às vezes eu uso cocaína, às vezes eu uso bala. Então, tudo isso a gente pergunta. Então, muitos pacientes questionam, às vezes, o valor de uma consulta. Mas uma consulta de 1h30 a 2 horas, eu não posso cobrar, eu não posso trabalhar por um plano de saúde que vai me pagar um valor que é menor que o valor que eu pago para manicure. Porque um plano de saúde, às vezes, paga muito pouco. É um absurdo. Então, todo mundo tem que lutar junto. Assim, o paciente, o médico, a equipe multidisciplinar, a família tem que ajudar. Tem mãe e pai que, em vez de ajudar, fica... Tu só come besteira, tu não sei o quê. Em vez de chegar com o filho, olha, filho, eu fiz uma salada pra ti. Não, ele espera o filho comer um pedaço de bolo pra dizer... Já tá comendo isso de novo, por isso que não emagrece. E foi ela que fez, né? Ou então tem gente que fala assim, vai fazer uma caminhada, vai treinar, só fica deitado. Deixa de ser preguiçoso. Mas não fala assim, filho, vamos ali comigo pra academia, vamos ali comigo na Ponta Negra fazer uma caminhada. Então, é trocar uma afirmação negativa por uma afirmação positiva, mas que vai ajudar a pessoa a sair daquele lugar que a pessoa tá. Junto com ela. Junto. Não é empurrar, é pegar na mão e caminhar. Na mão, Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Eu vou encerrar porque preciso, não porque quero. É importante deixar isso aqui claro. Doutora Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Fernanda Soares, foi salutar nossa entrevista. Espero que depois desse congresso sobre massa muscular, por gentileza, volte aqui, porque eu quero saber tudo que tem para a gente poder conversar sobre isso. Claro. Tá bom? Principalmente para falar sobre o whey protein, a creatina, afinal de contas, nós não tratamos sobre esse assunto, vamos tratar noutra entrevista. Falar sobre suplementação, a alimentação de proteína, como é que a gente pode, é saudável, não é e tal, tudo isso aí. Claro. Depois do congresso, por Tá favor. bom, pode deixar. Muito obrigada por ter vindo. Onde a gente te encontra? Clínica M Baiá, no Millennium Shopping, no estacionamento do piso G1. Só entrar em contato, quem quiser seguir nosso Instagram, é @Clínica M Baiá, e o meu é @dra.fernandasoares, @dra.fernandasoares. O Nais vai passar tudo aqui pra gente. Na descrição vai estar com todos os nomes, todos os indicativos, tá? Você já sabe que a gente falou hoje com a doutora Fernanda Soares, nutróloga. Falamos sobre Mounjaro, Ozempic, falamos sobre Venvance, Wegovy, Contrave, tudo isso para poder trazer clareza para você, e principalmente falamos sobre como se comportar com as pessoas que de repente têm aquela compulsão. Ajude-as, encaminhe para um tratamento e não fique julgando, criticando. Dê de presente uma consulta com a doutora, Fernanda, exatamente. Dê de presente em vez de ficar aí criticando. E principalmente para mim, qual é o meu grande... Toda entrevista eu tiro um ganho. Qual é o meu grande ganho aqui? É saber que o hormônio que em mim dura pouco, pode ser que não dure muito tempo. Isso. Então, a minha saciedade vai passar rápido. Isso. Então, eu não sou comilona, não sou nada disso, não. Eu vou comer um doce hoje só de raiva. Pronto. Mentira, nem vou. Obrigada, Fernanda. Foi um Você prazer. que está aí do outro lado, muito obrigada. Já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.